Senhor nessa manhã. Vamos adorá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Diga! O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E nos convida à sua mesa, nos alcança. Vamos, igreja! Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! Você pode com suas palmas adorando nessa manhã. Cadê a igreja? Vamos, igreja! Vamos! Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pastor, eu não tenho o que eu quero. Pastor, eu não consegui ainda o que eu buscava. Mas veja bem, você está salvo por Jesus. Você está livre dessa condenação do pecado. O pecado não mais te escraviza, mas você está livre de Jesus. Você é riquíssimo, porque o Senhor nos salvou. Amém? Achei
Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Meu coração sem vergonha e cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, glória ao Senhor. meu coração. Não se vergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você está vivo aqui? A igreja está aqui ainda. Exalte o nome do Senhor. Ele está vivo. Aleluia, então vou Levantar as minhas mãos e louvar. pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Quantos estão aqui nessa manhã para adorar Jesus? Diga amém. Ai, igreja. Ao mover do Senhor aqui. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção. Eu sei que há fôlego. Aumenta o
Aumenta o volume aí, igreja. Você já está vivo, acordado, diga. Em meu coração. Sei. Aleluia. Vamos, igreja. Louve ao Senhor. Mais uma vez. Em meu coração, não sem vergonha e cantar. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos mandar, vamos, igreja. Igreja, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um Eu sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Você já cumprimentou o seu irmão? Cumprimente ele. Paz de Jesus. Que bom que você está aqui comigo, irmão. Que bom que você vai subir comigo, irmão. Aleluia. 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 Queridos, tudo estava no script de que não íamos dar certo. Todos que estão aqui nessa manhã, do bebezinho de colo até o mais ancião, todos nós somos improváveis. O Senhor nos amou. Nós estamos aqui nessa manhã para dizer o quão é valioso estarmos juntos nesta presença e nesse nome. Quem é esse, queridos? Quem é esse que nos viu? Quem é esse que nos abraçou? Quem é esse que nos tocou? Quem é esse que nos curou? Quem é ele? Quem é esse que na jornada da vida olhou para nós e disse: ah, filho, eu não vou te deixar assim não. Que olhou para nós ferido, angustiado, procurando lugares, procurando caminhos, porque a nossa alma procurava alguém que tinha respostas. Certa vez Pedro chegou a Jesus e disse: ah, Jesus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida que ressuscitam a minha alma, que ressuscitam quem eu sou. Ai, igreja, Jesus ele está voltando, Jesus ele está voltando. Mas nós estamos aqui para dizer, para responder para nós mesmos: quem é esse? Quem é ele? O seu nome ele é Jesus, o Jesus da Galileia, o Jesus do Nazareno, o Jesus que está aqui nessa manhã para tocar onde ninguém pode tocar, para ressuscitar algo que só ele pode ressuscitar. Aleluia, aleluia. É sobre isso.
condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou.
Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Você pode nessa manhã dizer que a sua vida por Ele foi transformada. Nós temos transformados aqui nessa manhã, nós temos ou não? Então dá um sinal de vida aí, dá um sinal de vida, dá glória a Deus, dá um aleluia. Ai, em nome de Jesus, queridos, eu estive no time de futebol, eu estive no Morumbi, eu estive no São Paulo. Ai, Senhor, vai São Paulo. Eu estive na presença de Deus, morno, frio, porque a igreja, Ele não é o dono de todas as coisas. Aleluia. Começa a encher esse ambiente de adoração, de louvor. O Senhor foi soberano. Dá glória a Deus, dá um aleluia. Aplauda Ele nessa manhã. Ando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vamos, igreja. Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz Consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida,
Ele, dono dos meus dias, Ele soberano virá. o seu acordo, erga a sua voz e diga: E o governo está nele, vejo ele consigo a sua presença, ele virá. soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejo ele traz consigo A palavra do Senhor diz que Pode ser. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer até o fim, não são lutas, não são governos, não são faltas que vai me tirar, que vai me desconectar desse amor. Aquele que permanecer até o fim, este filho será salvo. Então não é por lutas, méritos, não é nem por bênçãos, porque eu também tenho que permanecer nas bênçãos. Porque permanecer na luta, eu corro para Jesus, né? Eu venho nas vigílias, não falta o culto, eu jejuo, eu oro, eu faço devocional. Nossa, eu estou atribulado, estou angustiado, eu preciso de ajuda. Mas quando também Deus nos presenteia, quando Deus derrama sobre nós o que eu digo de mimos do papai, nós nos alegramos, mas mesmo assim permanecemos, porque não são lutas e não são bênçãos que nos tiram do caminho. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Amém? Aplauda o Senhor, aleluia. Bom dia, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Primeiro domingo do mês de setembro já, né? Estamos caminhando aí para o final do ano. E como o pastor disse, vamos iniciar essa série aqui, que eu particularmente sou apaixonada por esse tema. Discípulos fazem discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Amém. Eu também sou discípula de Jesus. Sabe que preparando e orando para a gente conversar um pouco sobre isso hoje, eu estava pensando que ser discípulo, gente, tem muito a ver com o que nós somos. Com que eu quero que você pense em você. Hoje, se alguém chegar em você e falar assim, qual religião você é? O que você é? Você vai falar assim, sou crente, sou evangélico, sou da Casa Viva, ou a melhor resposta, na verdade, se nós formos analisar, seria, eu sou seguidor de Cristo. Porque quando você fala, eu sou seguidor de Cristo, já dispensa muita explicação. Qualquer outra resposta que você der, eu sou crente, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. Você vai ter que explicar muito de onde que você é. Mas quando você fala, sou seguidor de Cristo Jesus. Esses dias estávamos na juventude e falamos isso para eles, né? Sejam seguidores de Cristo Jesus. Mas o que é um seguidor de Cristo Jesus? Como ele é identificado? É só falar, eu sou discípulo, eu quero fazer outros discípulos. A verdade é que isso tem muito a ver com a forma que nós vivemos. Como você vive a sua vida? Como você se relaciona com as pessoas? Como você lida lá no seu trabalho? Como você faz todo o trabalho que é colocado diante de você para você executar, a maneira com que você lida com o dinheiro,
A maneira como você lida com as pessoas que professam a mesma fé que você e as que não professam. Tudo isso tem muito a ver se você é ou não discípulo de Jesus. Se eu sou ou não discípula do Senhor Jesus. A verdade é que a árvore, nós sempre falamos isso, mas é legal enfatizar. A árvore não dá um fruto diferente daquilo que ela foi criada para dar. Daquilo que ela foi gerada, formada para dar. Por exemplo, a macieira só produz maçã. A laranjeira produz laranja. As ovelhas, fazem outras ovelhinhas. Você já virou ovelha gerar, sei lá, cabrito, bode? Não tem como. Então tem muito a ver a maneira como nós vivemos a nossa vida. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. O maior exemplo de discípulo de Deus, daquele que aprendeu com o Pai e executou aqui na terra, é Jesus Cristo. Então por isso nós temos que ser seguidores de Jesus. Porque Ele é o maior exemplo em tudo para nós. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber como é o caráter de Deus? Como Deus agiria em todas as situações? Aquelas mais difíceis que você está passando hoje? Olha para Jesus, que você vai saber como é Deus. O primeiro versículo que eu quero deixar aqui para vocês é o próprio Jesus falando: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus fala isso e nós deveríamos falar isso. Assim como o Pai me enviou, eu estou fazendo outros discípulos para enviá-los também. O chamado de Jesus sempre vai ser: venham a mim. Venham, você que está cansado, sobrecarregado, venham a mim. Mas aí quando a gente vai e quando a gente recebe dele, vai ser: agora vão. Então o chamado de Jesus é: vem, mas vão também. Não tem só como: eu vou até Jesus. Mas quando eu estiver nele, vai ser natural que eu vá também e faça outros discípulos. Amém? E isso tem que ser feito de forma sobrenatural, gente. Não é natural. Não é assim: a partir de agora eu decidi, eu aprendi e eu vou. A decisão é algo muito tremendo. A decisão é algo muito especial. Porém, esse ide de Jesus é algo sobrenatural. Se você não está firmado na videira, se você não está ligado ali na videira, você não vai dar frutos. Esses dias eu vi um pastor falando, e isso mexeu bastante comigo, Nós que estamos no ministério há 20 anos, ministério pastoral, mais de 20 anos, consagrados pastores. E ele disse uma frase que às vezes às vezes a gente não pensa muito, a gente sabe disso, mas a gente não pensa muito. Ele falou assim: sabe por que tem tanto pastor estressado? Sabe por que tem tanto pastor doente? Sabe por que tem tanto pastor que cansou do ministério? Porque está tentando extrair fruto de quem não é nascido de novo. Será que às vezes eu e vocês, nós estamos esperando fruto? Nós queremos ver fruto na pessoa que nem é nascida de novo, que não é uma discípula de Jesus. Mas ela vem na igreja. Mas ela é tão boazinha. Mas ela é tão legal comigo. Isso não é evidência de quem é nascido de novo. Nascido de novo é quem dá fruto. A Bíblia fala, em João 15. Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que dá frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Isso tem tudo a ver com o discipulado. A minha pergunta tem muito a ver com identidade. No 30 semanas, essa semana aqui, na quarta que passou, eu estive ministrando para eles sobre essa identidade de realeza, essa identidade de príncipe e princesa, que faz parte de um reino, o reino de Deus. E a gente conversou muito sobre identidade. Queria dar uma pincelada aqui com vocês. A identidade de discípulo, a identidade de filho, a identidade de seguidor. Quem é você? Responde aí para você. Quem é você? Será que é alguém tentando ser algo, fazendo uma força descomunal para ser algo que às vezes você não está conseguindo ser? É só nele, é só enxertado nele, é só conectado com ele que nós vamos conseguir ser esses discípulos de Jesus.
Quem é você? O que você é, naturalmente você irá reproduzir. Naturalmente você reproduzirá. Eu e você vamos reproduzir aquilo que nós somos de verdade. Não tem como. Não tem como. Isso é mais completo do que a gente pode imaginar. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Eu quero conversar com vocês sobre essa manhã, sobre discípulos fazem discípulos. Jesus veio ao mundo em nome do Pai, exercer o ministério dele. Cumpriu isso de forma excelente. Por isso que eu estou falando que ele é o maior modelo para nós, Jesus Cristo. Subiu aos céus, nos presenteou com o Espírito Santo. Assim nos enviou para continuarmos o legado de Jesus nessa terra. Deus permitiu o Espírito Santo em nós, dentro de nós, para continuar esse legado de Jesus. E eu falei, as nossas atitudes, as nossas ações, como lidamos com as coisas, vai falar muito sobre qual reino nós pertencemos. Será que nós estamos... Sim, estamos nesse mundo. Mas o pastor falou aqui que revolucionou a nossa igreja. Cultura da honra, a cultura dos céus. Cultura da honra é uma cultura de humildade, de gentileza. Uma cultura, como a Bíblia fala, considere o próximo como superior a si mesmo. Isso é reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra. Mas se somos seguidores de Cristo Jesus, a nossa cultura é dos céus. É desse reino que é inabalável. É desse reino que é perfeito. É desse reino onde não existe doença, não existe enfermidade, não existe, eu não consigo. No worship aqui, eu subi aqui para orar e eu senti muito forte falar para aqueles jovens que estavam aqui orando e eu vou falar para vocês, fazer uma pergunta para vocês pensarem aí. Vocês sabem qual é a maior potência do universo? Qual a maior potência do universo? O Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Potência de poder. Poder para quê? Poder para nos santificar. Poder para sermos santos. Poder para deixar o pecado. Poder para deixar o que nos escraviza, nos aprisiona. Poder para ter ousadia para falar de Jesus para outros. Poder para fazer discípulos. Porque não é por nós. Não é por mim que alguém vai ser convencido. Ontem estávamos ali na praça, numa ventania, falando de Jesus para as pessoas que passavam ali. Poucas pessoas passaram ali, porque estava ventando muito, mas pudemos falar para algumas. E quem convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Não é eu, não é o pastor, não eram os jovens que estavam ali. É o Espírito Santo de Deus, que está em mim e em você. Ele nos dá poder para falar de Jesus e fazer com que essas pessoas queiram Jesus. Ninguém pode ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes. Ninguém os expressou tão divinamente. Muita coisa que Jesus veio cumprir foi falado no Velho Testamento. Mas quando ele veio, ele cumpriu, ele expressou toda a natureza de Deus de forma perfeita. E nós estamos em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que habitava em Jesus, que habita em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que habitou aqui na terra, está em mim e em você. Então eu e você, nós temos que ter essa identidade de quem carrega a presença, de quem é filho, de quem é seguidor. Por isso fazemos outros discípulos. Nós estamos aqui na Casa Viva no ano do discipulado. Nós temos conversado muito sobre isso. E quanto esse ano a gente pôde crescer na palavra, crescer em Deus, crescer em comunhão uns com os outros. Como o pastor disse, ontem tivemos o privilégio de ter aqui a doutora Luísa Hayashi Endo. E aquela mulher que ainda esse mês vai completar 81 anos de idade, falando de forma tão maravilhosa sobre a presença de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre coisas do reino de Deus. Uma inspiração para nós. Tudo isso é discipulado, tudo isso é crescimento. Tivemos o mês passado, dia 15, o Dr. Jonatas Leônio, também com 2 plenárias maravilhosas sobre isso, sobre discipulado, sobre ser filho, sobre ser servo, sobre ser discípulo. Então nós temos tudo para estar crescendo em Cristo Jesus.
A palavra do Senhor em Lucas 14, 27 fala assim, ó: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Nós temos condições cheias do Espírito de ser discípulos de Jesus. Mas se a gente não negar a nós mesmos, não carregar a cruz e não seguir Jesus, a própria palavra está falando, não pode ser meu discípulo. Então tem algo para fazer, tem decisões para tomar. Tem ações para tomar para sermos discípulos de Jesus. Aqui, nisso que eu li, Jesus está dizendo que nós precisamos morrer primeiro. Nós precisamos morrer primeiro. Tem muita gente que não consegue seguir Jesus porque está vivo demais, gente. Vivo para o mundo. Tem gente que está viva demais para a carne, para a natureza caída. O discipulado exige que devemos morrer para o mundo e depois seguir a Cristo. Muita gente não consegue seguir a Jesus porque trabalha freneticamente, por causa de dinheiro. Outros tá vivo demais para coisas carnais. Outros tá vivo demais, sei lá, para compulsões, para vícios. E aí você não consegue. Conforme eu estou em Cristo, eu vou mortificando a carne e avivando o Espírito. Para conseguir que isso seja natural. Que outros queiram seguir a Jesus só de olhar para a minha vida. Só de olhar para o meu testemunho. Só de olhar para as minhas ações. Precisamos ver esse mundo com a perspectiva do novo nascimento, gente. Por que eu estou falando isso? Porque essa série é Discípulos Fazem Discípulos, mas a primeira mensagem dessa série é o milagre do novo nascimento. Quando o pastor me convocou, eu falei, uau, eu amo falar de novo nascimento. Nós temos que nascer de novo, da água e do Espírito. Nós devemos morrer para o mundo, não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos de igreja você tem. Se você ainda não tomou uma decisão de morrer para o mundo e nascer para Cristo, nascer da água e do Espírito, você precisa tomar essa decisão. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nessa manhã levar algumas pessoas a fazerem isso. A terem um batismo de arrependimento. Nós cantamos aqui, quem é esse que mesmo sem pecado não me condenou? No lugar da morte, vida me entregou. Se eu e você não tivermos consciência o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós somos carentes da graça, do amor de Deus, nós não nos apropriamos do novo nascimento. Nós não nos apropriamos de quanto esse sacrifício na cruz do Calvário é poderoso, é precioso, é necessário. Se você falar assim, não, mas eu sou tão bom, eu era tão bonzinho, eu não era tão ruim assim. Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca furtei. Então eu não era tão ruim assim também, que nem esse povo aí que precisa demais. Todos nós precisamos. Não importa se você nasceu num berço evangélico, não importa se você está na igreja há 20, 30 anos. Eu creio que você nasceu de novo, amém? Em nome de Jesus. Mas se você não nasceu de novo, você vai nascer de novo hoje. Em Cristo Jesus, para dar muitos frutos, para fazer outros discípulos. Aleluia. Jesus, o nosso novo nascimento, torna-se o nosso filtro para tudo. Ele vai ser o padrão, o parâmetro para tudo. Quando você é nascido de novo, Jesus é o padrão que molda. Peraí, o que Jesus faria nisso daqui? Não sei que decisão tomar, tá difícil. Não sei se vou para lá ou para cá. Peraí, o que Jesus faria? Esse é o padrão. Jesus está na nossa vida, a nossa maneira de enxergar o mundo muda. Tudo muda, gente. Se você é membro dessa família, discípulo de Jesus, tudo que o mundo faz, você não faz igual. Você é diferente. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês não são melhores nem piores do que ninguém, mas vocês são diferentes. Porque vocês são filhos de Deus. Num mundo que muitas vezes está perdido. E o mundo aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E nós só podemos revelar o Pai aí fora se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios de Jesus. Mas vamos lá então entrar nesse tema aqui, ó. O milagre do novo nascimento. O pastor Bill Johnson fala assim, ó. Nós devemos ao mundo um extraordinário encontro com Jesus. Nós estamos devendo, tem gente lá fora que está esperando.
a revelação minha e a sua de quem é Jesus Cristo. E nós vamos revelar. Nascidos de novo, nós vamos revelar. Sem esse novo nascimento que eu estou falando, não há um rompimento na vida espiritual, na vida familiar, na mordomia, na forma com que a gente lida com as coisas, nas finanças, no serviço. Não rompe porque ainda não se converteu. Sim, muitos não rompem porque falta sim essa conversão, esse novo nascimento, esse batismo de arrependimento mesmo. Emoções, arrepios, ela é tão boazinha, ela é tão legal, ela é tão sorridente. Isso não é evidência de novo nascimento. Não é. Sabe quem é nascido de novo? Uma vez uma pastora falou isso e eu falei, uau. Ela falou para mim, assim, quando ela estava me discipulando. Eu falei, é isso. Ela falou assim, Deus não está procurando pessoas boas. Deus está procurando pessoas que têm vida. Vida do Espírito. O quanto o meu e teu espírito está vivo. Porque nascer de novo é isso. É vivificar o espírito. É quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo vem e traz vida do nosso espírito. Ser bonzinho, ser legal, tudo isso também vai ser fruto lá na frente. Lógico que você vai ser uma pessoa gentil se você tem o Espírito Santo. Mas o quanto você está vivo hoje? Ou às vezes você está aqui e você está morto no espírito. Você está morta. Você fala, eu me sinto seco, eu me sinto sem vida, eu me sinto sem esperança, eu me sinto sem fé. Vamos lá então, gente. Antes de eu entrar aqui no texto com vocês, eu vou pedir já para vocês abrirem. João 3. A gente vai ver um clássico do que foi o encontro de novo nascimento e discipulado, tá bom? Tem aí um modelo de discipulado perfeito feito por Jesus Cristo. É Jesus com Nicodemos. João 3. Já quero falar para vocês assim. Que todo discipulado começa com um encontro. Quer discipular alguém? Marca o encontro. Todo discipulado começa com um encontro. Então nós temos que estar com as pessoas. Prova de que isolado, fechado, na minha casa. Mas eu, ontem a pastora, uma das palestras dela foi sobre temperamento, da pastora Luísa. E ela explicou, tem temperamentos que gostam de ficar quieto, isolado, recluso. Tem outros que gostam de gente, gostam de estar com pessoas. Às vezes você gosta de ficar mais quietinho, mas na sua tudo bem, faz parte. Porém, se você não marcar alguns encontros com algumas pessoas, intencional, que Deus vai mostrar para você, tanto para você receber, mesas que você recebe. O pastor fala isso e eu gosto muito dessa fala. Nós temos que ter uma mesa, nós temos que nos assentar numa mesa para receber. Ontem nós estávamos aqui numa mesa para receber, Eu, a pastora Edna, e quanto recebemos, pastora? Meu Deus, a pastora sentou ali com a gente e falou coisas assim que eu particularmente nunca tinha ouvido, nunca tinha imaginado. Falei assim, uau, meu Deus, que revelação. Estávamos ali recebendo, mas tem mesas que eu vou sentar essa semana para eu entregar. Então nós temos que sentar em mesas que recebemos e mesas que entregamos. Tem gente que só quer receber. E tem gente que só quer entregar. Tem gente que não recebe nada, mas quer entregar. Tem gente que tem muito, mas não dá nada. Tá ali, tá cheio, mas não deixa transbordar. Também causa problema isso daí, viu? Então tudo começa com encontro. Mesmo que você goste de ficar quietinho, de forma intencional, sabe? Se force a ter encontros intencionais e crescimento. E encontros que você faça outras pessoas crescer também. Isso é muito importante. Vamos lá então falar do milagre do novo nascimento. A gente acha que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, muitas vezes a gente fala assim, é a pessoa ser curada de câncer. Uau, Deus operou um milagre na vida dela. E é um milagre mesmo. Ou então, nossa, um milagre vai ser quando eu conquistar minha casa própria. Um milagre vai ser quando eu conseguir comprar algo que eu sonho muito. Um milagre vai ser quando eu me casar, sei lá, para os jovens. Um milagre vai ser quando eu conseguir ter um filho, para quem deseja ter um filho. Mas sabe, gente, que o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano de verdade é ser convencido pelo Espírito Santo? É nascer de novo? Porque a partir do momento que a gente nasce de novo, gente, esquece. O resto,
todas as coisas vão nos sendo acrescentadas. As coisas que Deus quer para nós. Se Deus tem um propósito para a sua vida e você está nele, você é filho, você nasceu de novo, gente, é questão de tempo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Então por isso que é um milagre do novo nascimento, porque nascer de novo é um milagre. Se você é nascido de novo, você foi alvo de um milagre de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos ler aqui então. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse reino que nós falamos aqui, esse reino inabalável. Não pode nascer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Eu vou ler agora até aí, mas a gente vai conversar sobre esse texto, tá? Nos pontos aqui. É uma das maiores revelações da Bíblia. Como nós lemos aqui, Nicodemos era um dos principais entre os judeus. Por que ele era tão importante assim? Para os homens, né? Ele era mestre na lei também, fariseu, estudioso, fazia parte do sinédrio, era entre os grandes homens que podiam falar, né, nas igrejas judaicas. Ele era um governador ali do seu povo. Ele era um homem rico, um homem muito importante naquela sociedade. Ainda assim ele decide, e Jesus ali fazendo milagres naquele tempo, muitos ficaram de boca aberta, maravilhados com o poder de Jesus, com os milagres que ele fazia, e ele fica intrigado com aquilo, e ele decide se encontrar com Jesus, só que de noite. Ele decide procurar Jesus de noite, num horário que não tinha muitas pessoas vendo, e o mais lindo, gente, disso tudo aqui, é que Jesus aceita esse encontro. Jesus, ele quer. Ele se abre para esse encontro. Orando e fazendo essa semana esse esboço aqui, lendo essa passagem, a gente ouviu a vida inteira. Nossa, gente, que horror! Nicodemos buscou Jesus à noite, tinha vergonha de ser visto com Jesus. Que horror, né? Queria se encontrar com Jesus escondido. Mas vocês sabem que Jesus não se importou com isso? Vocês sabem que... Porque se Jesus tivesse se importado, ele nem teria ido. Porque quando Jesus ele via que o homem não tinha uma intenção de coração de estar com ele, Jesus não perdia nem tempo. Jesus, sendo Deus, olhou para o coração daquele homem, vendo o quanto ele, de forma intencional, queria, tinha sede, tinha fome, tinha desejo de estar com Deus. E ele aceita esse encontro. E eu gosto de imaginar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bem de imaginar as coisas, criativa, minha mente é bem fértil, assim, nesse sentido de criar. E eu fico pensando assim, imagina o olhar de Jesus para ele. Imagina a atenção de Jesus olhando para aquele homem. E deixando ele questionar, deixando ele perguntar. Também outra prova aqui é que para Jesus, a vida social da pessoa, as condições sociais da pessoa não importa. Jesus quer mesmo um coração que deseja e anseia estar com ele. Não importa se é pobre, se é rico, Jesus se abriu para se encontrar com aquele homem. Aquele homem era muito importante. E Jesus tem tempo com ele. Vocês acham que a agenda de Jesus era
Era fácil conseguir um tempo com ele? Vocês acham que a agenda de Jesus não era super apertada? Multidões o seguiam. Multidões queriam ser tocados por ele. Ainda assim, ele vai ali, ele entende a limitação daquele homem e ele se encontra com ele, porque ele está olhando para o coração dele. E ele deixa ele fazer perguntas. Sabe o que eu quero falar para você? Quais são as perguntas que você tem que hoje fazer para Jesus? Quais são as dúvidas que hoje você tem que sentar diante dele e falar: eu não entendo. Ele chama ele de mestre. Mestre, eu não estou entendendo. Eu preciso compreender. Sabia que ele tem paciência com você? Ele tem paciência para te ouvir. Ele te acolhe. Ele te olha nos olhos. Ele te ama. Pense sobre isso. Nicodemos procurou de forma intencional. Ele foi. É lindo esse fala aqui, ó. De noite foi ter com Jesus. Ele foi. Ele tomou uma atitude. Ele levantou e ele foi. Às vezes eu e você, nós precisamos ir, vir, ter uma ação. Jesus não foi atrás dele, ele que veio. É assim. Por isso que a Bíblia fala, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Se você abrir, ele entra. Se você quiser, ele te olha nos olhos. Ele esclarece tuas dúvidas. Ele é maravilhoso. Primeiro ponto aí, ó. O milagre do novo nascimento acontece quando eu e você, quando nós nos encontramos com Jesus. Falei, nasce com o encontro. Ele veio a Jesus à noite. Ele veio por livre e espontânea vontade. Jesus não mandou chamar ele. Ele foi. Ele teve atitude. Eu e você precisamos partir de nós uma atitude para ir. Nicodemos, ele teve que superar muitas coisas para estar ali. Medo, preconceito, tradição, religiosidade, para ter um encontro pessoal com Jesus. Quais são as minhas e as suas barreiras que nós vamos ter que superar? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer: mas sabe o que acontece? Eu quero ir, mas é que eu tenho tanto medo da minha parentela, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, das minhas tias, ficar sabendo. São barreiras que todos nós vamos ter que transpor se nós queremos estar com Jesus. Quais são as suas? Às vezes não são as mesmas de Nicodemos. Às vezes são outras. Mas Jesus entende você. Ele entendeu Nicodemos. Ele entende você. Ele é maravilhoso. Quanto amor Ele tem. Ele morreu por mim e por você. Para nos salvar. Quanto amor Ele tem, gente. Como Deus falou isso comigo essa semana. Eu ainda falei para a Sol, né? Essa semana eu estou tão chorona, Sol. Acho que é porque é semana de conferência, estou preparando uma mensagem. E Deus está falando comigo como Ele entende eu e você. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí? O milagre do novo nascimento acontece, 2, quando você se rende a Jesus. Quando eu e você nos rendemos a Jesus. Ele fala assim para Jesus no 3, no versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus senão... Ou melhor, desculpa. Jesus fala para ele. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque tem que ter rendição. Tem que ter entrega. Teologias são complexas e muitas delas estão erradas. Sabia que muitas teologias que nós estamos ouvindo por aí está errado? Está fora da palavra de Deus? Umas podem estar certas, mas outras estão erradas. Pensamentos humanos sobre Deus. Muitas teologias que estão fora da palavra de Deus. É reformada, é tradicional, é pentecostal, é liberal. Sei lá, é tanto nome que as pessoas dão. Mas a verdade é que a verdadeira teologia é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a verdadeira teologia. Jesus não pregou teologia. Ele ensinou sobre o reino de Deus.
Por isso nós temos que entender como é o reino de Deus e viver segundo quem é desse reino. No 30 Semanas eu falava para eles assim, que nós estamos num país, né, numa república, e nós nunca vivemos monarquia, muitas vezes a gente não entende como funciona um reino, uma realeza, e é muito distante para a nossa cabeça. Mas vocês sabiam que no reino existem padrões, existem modelos para serem seguidos, em todo reino tem, o reino de Deus também tem padrões, modelos para serem seguidos. E quando uma pessoa está fora do reino, fica muito evidente pela atitude dela que ela não faz parte daquele reino, ou que ela está infringindo algo daquele reino. A forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de falar, a forma de chegar, de entrar, a forma de sair de um lugar. Então, será que nossas atitudes de discípulos de Jesus estão coerentes com o reino a qual nós fazemos parte? O reino de Deus. Será que as pessoas olham para nós, os perdidos aí fora, e falam, olha, é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que, nossa, tem uma nobreza, tem uma coisa. E quando eu falo de nobreza, não falo sobre dinheiro, falo sobre postura, sobre posição. Quem é nobre é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é ser do reino de Deus. A sua educação, a sua gentileza, como você cria os seus filhos, como você lida com as pessoas. Será que você quer sempre ganhar? Não importa. Você sempre pisa no outro? Não importa, eu tenho que me dar bem, né? Nem que... Às vezes você não fala isso, mas sua atitude mostra isso, sabe? O que importa é me dar bem, né? Não importa, né? O que importa é que eu tenho que sair ganhando, né? Porque senão... Eu tenho, né? Porque eu, afinal, né? Eu sou muito estudado, eu sou muito inteligente. Eu li a Bíblia inteira já 5 vezes. Como que é a sua postura? Fala ao qual reino nós fazemos parte? Com certeza fala. Mas qual reino que é? Que eu e você fazemos parte. Sobre isso, sabe o que é se render a Jesus? É submeter a sua vontade. Eu fico pensando, né? Quando eu falo em rendição, eu penso assim, vontade. Porque nós, tão cheio de vontades que nós somos, cada um tem suas vontades, cada um tem, eu acho isso, eu acredito nisso, eu sei isso. Mas o quanto nós estamos dispostos a falar, Pai, eu entrego a minha vontade para que seja feita a tua. Isso é rendição. É falar, olha, seria melhor para mim, mas se não for melhor, o melhor de Deus para mim, então eu abro mão. E ele fala sobre isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é milagre do novo nascimento. Jesus é simples. Religião complica. Jesus satisfaz. Às vezes você está tão insatisfeito porque você está atrás de uma religião. Jesus satisfaz. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu ando como uma pessoa que é satisfeita. Três, quando acontece o milagre do novo nascimento? Quando você entende a dimensão do Espírito. João 3, 4 e 5. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Coisas espirituais são para homens espirituais. Se você não entender a dimensão do Espírito, você não vai entender. Isso aqui que eu estou falando. Você não vai entender. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, 6. O encontro com Jesus, esse encontro que nós estamos falando aqui, vai te levar para um outro nível. Um nível de entender. É como se Jesus falasse para ele, Nicodemos, você é tão estudioso, você que leu tanto as Escrituras, você é tão entendido, tão inteligente, você não consegue perceber a dimensão do Espírito. Vocês já viram gente assim? Que é muito inteligente, que sabe tanta coisa, que estudou tanto, mas não entende a dimensão do Espírito. Porque coisas espirituais são para homens e mulheres espirituais. Não são para pessoas
carnais. 4. Quando acontece o milagre do novo nascimento? Quando você supera a religiosidade e a superficialidade. Disse Jesus no 3:10. Jesus falou assim para ele, ó. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. É sobre isso que eu estou falando aqui, ó. Por quê? Porque ele era religioso. Tem gente que está dentro da igreja e não supera essas coisas. Não entende coisas espirituais. Por quê? Porque é religioso. A religião, gente, é um sistema. Toda cultura tem religiões. Por quê que as pessoas criam religiões, um conjunto de regras? Porque o homem, ele tem sede de Deus. Não importa o homem de qualquer cultura, de qualquer país. Ai, mas os fulanos lá são tão bravos. Os fulanos são tão ruins, são tão maus, né? Mas ainda assim eles têm sede de Deus. Eles têm um vazio dentro de si. Por isso que as culturas criam religiões. Criam deuses para adorar, para se apegar. Para suprir essa necessidade que o homem tem do Deus verdadeiro. E nós temos o nosso Deus, o Senhor Jesus. Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para um relacionamento. Não para uma religião. Então tudo que te leva a ter um relacionamento com Jesus, o que vai te, sabe, empurrar, arrastar para ter um relacionamento com Jesus, vá. Nicodemos foi, aproveitou essa oportunidade. Falou, ele está aqui, esse mestre está aqui, ele via ele como mestre ainda. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou ao encontro dele. Eu vou ter com ele. Eu vou olhar nos olhos dele e fazer perguntas para ele. Jesus, é como se ele falasse assim, ó, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. É como se Jesus falasse, que pena, Nicodemos. Você é tão religioso, você estudou tanto, você é mestre, mas ainda não sabe nem o básico, nem o essencial. Você não entende de coisas profundas. Sabe aquela série que a gente fez aqui, Enraizados? Enraizado, você não está enraizado, você é superficial. Você vive na superfície com Deus. Vocês sabiam que se você não for intencional em buscar Jesus, você vai ser raso. Só os intencionais são profundos. Só os intencionais se aprofundam com Deus. Tem que ser intencional. Vocês sabem que ontem nós estávamos aqui, né? As mulheres que estavam aqui na conferência receberam muito de Deus. Teve uma ativação profética no final e o Espírito Santo revelou muitas coisas para nós. E eu fiquei pensando, feliz é aquela mulher que vai buscar mais de Deus, quer mais de Deus, porque coisa para fazer todas nós temos e muito. Nossa, não existe uma mulher, gente, que essa daí tem tempo sobrando. Não tem. Homem também, tá bom, gente? Os homens também são muito ocupados. Mas assim, mulher tem muita função, tem muito a fazer. Então, se você se disponibiliza a estar aqui um sábado a tarde inteira para ouvir 2 palestras, para ter um tempo de comunhão, é porque você quer. É porque você quer mais de Deus. Ele fala, você não entende nem o essencial, você não entende coisas profundas. Vocês já viram gente assim? Vocês conhecem? Não precisa falar. Alguém conhece gente assim? Que sabe muito, que estudou muito, inclusive a Bíblia. Nossa, fulano, ele sabe muito. Lógico que tem que estudar a Bíblia mesmo, tá, gente? Eu sou uma estudiosa da palavra e eu sempre incentivo. Mas não é só isso. Nós temos que entender as coisas pelo Espírito. A letra mata, o Espírito traz vida. Se você só ficar estudando, mas não buscar um relacionamento com Jesus, você vai morrer cheio de conhecimento. 5, quando o milagre do novo nascimento acontece? Quando você entende o propósito da vinda de Jesus. Isso aqui tem tudo a ver com salvação, tá? Tem tudo a ver com escolher a vida eterna. Escolher aonde eu e você passaremos a vida eterna. No 3, 15, 16, fala assim, ó. Esse versículo, gente, é o versículo, né, universal da salvação. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
veja que ao discipular de forma pessoal, porque isso foi um discipulado. Jesus discipulou Nicodemos de forma pessoal. Às vezes tem gente que fala, eu não sei discipular uma pessoa. Olha para Jesus. Olha como ele fazia com as pessoas, gente. Aí você vai fazer bem feito. Mas ao fazer esse discipulado pessoal, Jesus declarou uma das partes mais citadas de toda a Bíblia. Esse famoso João 3,16. Ele disse para uma pessoa isso, gente. Ele não pregou isso numa multidão, o João 3,16. Ele não falou num sermão para uma multidão. Ele falou para uma pessoa. Olha como Jesus se importava com uma pessoa. Por isso que se você está pregando, se eu estou pregando aqui para a igreja, ou se eu estou com uma pessoa discipulando ela, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que me deixar ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí saem essas palavras, sabe? Igual saiu de Jesus. Um homem buscando Deus, fale sempre a verdade de forma direta, amorosa e real. Fale sempre a verdade. Se uma pessoa vir até você buscando Deus, fale a verdade de forma direta, mas de forma amorosa para essa pessoa. Aqui fala sobre salvação. Querido, sabe o que é salvação? Jesus deu para mim e para você o poder de escolha. Poder de escolher onde eu e você vamos passar a nossa vida eterna. Olha como nós somos privilegiados. Olha como isso é maravilhoso. Nós estamos tendo a chance de escolher. Aqui no mundo é tudo misturado, né? Por isso que às vezes a gente fica tão confuso, a gente fica tão triste, né? Tem dia que a gente acorda triste, mal, porque é tudo misturado aqui. É bom com ruim. É de Deus com do mundo. Mas eu e você podemos escolher aqui, a ir para um lugar que é só bom, que é só vida, que é só virtude. A eternidade, o céu. Lá é bom com bom. Olha que oportunidade. Voltando a falar, né, de ontem aqui, porque tá bem fresco na minha cabeça ainda. Ontem a pastora Luísa falou uma palavra que eu particularmente nunca tinha ouvido. Eu gosto de palavras diferentes, eu amo aprender palavras que nunca ouvi. Já marquei, já anotei, já pesquisei. A palavra é volição. O que é volição? É o poder de escolher livremente, de tomar suas próprias decisões. E ela fala que Deus nos dá essa volição, o poder de escolher. E isso é uma bênção, gente. Isso é uma bênção. Todos os dias nós temos o poder de escolher se a gente vai ser melhor, se a gente vai cumprir o chamado de Deus, se a gente vai fazer segundo a vontade de Deus. Isso é uma bênção, poder de escolha. E hoje você tem poder de escolher onde eu e você vamos passar a eternidade. Jesus apresentou isso para Nicodemos. Sexto, o milagre do nascimento acontece quando você entende que o evangelho traz salvação e não condenação. Se você aceitou a salvação, entenda que é salvação, não é mais condenação. Como nós cantamos aqui. Ele era sem pecado e assim não me condenou. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Gente, a igreja é lugar de acolher e de pregar a palavra, não de condenar. A cultura do mundo é uma cultura de condenação. A cultura do reino caído é uma cultura de condenação. E às vezes essa cultura entrou dentro da igreja. De condenar, de apontar, de julgar. Mas não é a cultura do reino. A cultura do reino é acolher, é amar. Ainda quando a gente escolhe errado e fazemos coisas erradas, temos um Deus que se entristece e ainda nos ajuda. Ainda nos ajuda a nos livrarmos das coisas erradas que a gente faz se a gente se arrepender. Se a gente realmente quiser Ele, gente, não tem como. Se a gente escolher por livre, espontânea vontade Ele, não tem como. Seja você, igreja sem condenação. Eu e você somos igreja. Que a gente possa ser pessoas que não condenam. Mas sim, que acolhe, que prega o evangelho verdadeiro. Somos agente de reconciliação. Somos pregadores de esperança e não do medo. Somos o povo
que fala do amor, mas não o amor como o mundo fala, do verdadeiro amor que é Jesus Cristo, que é capaz de entregar o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Olha que forte isso. Ele, nessa conversa com Nicodemos, e afinal esse discipulado é profundo demais, ele fala, o filho, Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Jesus, ele quer salvar. Eu e você, nós temos que entender isso. Nós vemos as pessoas fazendo coisa errada lá no mundo, muitas vezes os cristãos, né, os crentes, e a gente tem uma tendência a condenar as pessoas. Mas como eu disse, nós não estamos esperando fruto de quem não é nem nascido de novo. Se alguém tem que dar fruto aqui, é eu e vocês. Temos que dar fruto, temos que mostrar o reino de Deus. Se a gente não é nascido de novo, facilmente a gente vai pegar para nós, tomar para nós culturas do mundo. Culturas erradas. Culturas do consumismo, do feminismo. Sabe? Quem não é nascido de novo vai pegando. Ai, que legal. Tal pessoa está fazendo isso. Ai, vou fazer isso também. Mas se a gente é nascido de novo, a nossa cultura é o reino de Deus. E a gente não aceita nada menos do que isso. Então a gente prega isso através das nossas vidas. Mas o problema é que muita gente vem na igreja, está na igreja há muito tempo, não nasceu de novo. Não nasce de novo, entra numa religiosidade. E a pessoa que ela é religiosa, ela julga demais o outro. Não olha para si. E aí fica muito complicado esse nascer de novo. Fica muito complicado. Hoje eu quero que você sonde aí o seu coração e fale, quem é você? É aquele que necessita da graça de Deus todos os dias? É aquele que celebra a vida eterna todos os dias? É aquele que escolhe todos os dias esse novo nascimento em Cristo Jesus? Ou você é aquele que pensa que, não, eu já cheguei num nível, sabe, que eu não preciso de mais nada disso. Que possamos ser humildes ao olhar para nós, ao nos examinarmos. Entender que a gente precisa muito de Deus. A gente precisa muito dessa conexão, sabe? De sentar com o Pai. Para muitos, Deus é invisível. Muitos nunca viram Deus. Para muitos seguidores cristãos, Deus ainda é invisível. Eu não. Eu vejo Deus todos os dias. Em muitas coisas. O tempo todo. Que você possa ter os seus olhos espirituais abertos para ver quem é Deus, para ver Jesus. Veja Jesus, conheça Jesus, contemple Jesus. Sabe quando a gente vai mudar? Quando a gente contemplar Jesus, quando a gente conhecer Ele de verdade. A gente se torna parecido com aquilo que a gente contempla. Contempla através das Escrituras, através de uma vida com Ele. Perceba Ele. Perceba Ele em cada pequena atitude da sua vida. Ele se faz presente, Ele está lá. Ele está. Ele está o tempo todo. Pode ter certeza. Ele está. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Só quem não crê em Jesus. Você crê em Jesus? Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vou ler de novo, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem condena é a incredulidade, não é Jesus. Não é a fé em Cristo Jesus. Se você se sente condenado, é porque você é incrédulo. É porque você não tem fé. Está falando aqui na Bíblia, gente. Que quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não é eu que estou falando. Então, se você vive uma incredulidade, uma religiosidade, você já está condenado. Agora, se você crê que Ele pode salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te curar. Então você é filho, você é aceito, você é amado, você é aceito de braços abertos nesse reino. Sétimo e último para eu encerrar.
Quando o milagre do novo nascimento acontece? Quando você escolhe crer na esperança da vida eterna. A gente já falou sobre isso. Para eu encerrar, o João 3,36 fala assim, ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Gente, lembra que eu falei para vocês no começo da vida? Deus, Ele vai levar para morar com Ele nas moradas celestiais, não quem é bonzinho, mas quem tem a vida. Quem tem a vida de Deus. Quem tem a vida eterna. A gente acha que muitas vezes pelas obras, eu vou me fazer na frente das pessoas da igreja, na frente dos irmãos da igreja de bonzinho, de santinho. Eu vou me fazer. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quem é vivo, quem passou por esse novo nascimento. Ele sabe. Não é eu e você que tem que falar, fulano nasceu de novo, fulano não nasceu. Não, Deus sabe. Isso é suficiente. Em 1 João 5,12 fala assim, ó, quem tem o Filho tem a vida eterna. Em dias de morte, nós temos que reafirmar sempre que quem tem Jesus tem tudo. Seja você como Jesus. Jesus sempre teve essa esperança. A esperança que eu e você devemos encontrar em Deus. Ele sempre teve essa esperança. Ele foi o Filho perfeito de Deus. Os discípulos de Jesus precisavam crer, viver e aplicar o evangelho sem medo. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja. Às vezes a gente não aceita, esse pecado a gente não aceita. Esse aqui também não, é horrível. Esse daqui eu não aceito esse tipo de gente não. Mas muitas vezes a gente aceita o medo. E nós não deveríamos aceitar o medo. Socialmente é um pecado às vezes aceito na igreja. Mas o pecado é o que mais mantém pessoas presas. Vocês sabiam? Cativas. Não liberta. E a religião trabalha sobre um espírito de medo. A religião só atua em quem tem medo. Medo do inferno, medo de ser descoberto, medo de ser revelado quem é. Não tenha mais medo, queridos. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu encontro esse amor, que é Jesus, todo medo é lançado fora. Vamos nos colocar de pé, gente, que eu quero orar com vocês. As pessoas nessa sociedade aqui estão buscando lugares de confiança. Jesus mostrou ser confiável para Nicodemos. Jesus não ficou julgando ele. Eu e você que às vezes a gente vê o pecado das pessoas, o erro das pessoas. Nossa, mas aquele lá, hein? Quem diria, hein? Aquele lá que eu achei que era tão santarrão, que era tão... Jesus não fez nada disso, gente. Jesus, ele não julga. Jesus, ele é puro amor. Jesus, ele acolhe. Jesus, ele ama as pessoas. Ele mostrou ser confiável. Ele acolheu Nicodemos. Em nenhum momento Jesus expôs aquele homem. Nenhum momento. Jesus guardou os segredos pessoais dele. Você quer aconselhar? Eu tenho recebido várias mulheres que falam assim, eu quero ser como você, eu quero aconselhar outras. Eu fico muito feliz. Mas você quer ser um bom conselheiro? Guarda segredos. O segredo das pessoas eu ouço, eu entrego para Deus. Acabou, gente. Acabou. Jesus, guardou os segredos pessoais daquele homem. Jesus não julgou Nicodemos. Jesus o acolheu. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, ou que se encontraram, elas foram amadas, acolhidas, puderam tomar decisões, e Ele dá chance de fazer escolhas reais. Esse é Jesus Cristo. Ele é acessível. A religião muitas vezes falou que Ele queria te punir, que Ele está, esperando você errar, esperando você fracassar para te punir. Não, esse é o Jesus que muitas vezes foi pregado errado para mim e para você. Ele não é assim. Ele está sempre disposto a se encontrar. Só depende de nós. A pergunta que eu quero fazer é: o que hoje faz você dar 20 passos para longe de Jesus? 30, 50, 100 passos para longe de Jesus? O que? Se Ele está te esperando para o encontro.
É o medo? É a religiosidade? É a incredulidade? Todos de olhos fechados, eu quero orar por vocês, igreja. Sabe, igreja, quando eu e você nós entendermos esse amor, não plenamente, porque só entenderemos plenamente quando estivermos lá, mas quando nós tivermos noção desse amor, quando nós recebermos, nem que foram gotas desse amor tão perfeito, tão maravilhoso, nós vamos ser curados. Nós não vamos querer sair nunca mais de perto desse Deus, desse Cristo que ama, que acolhe. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Eu quero que você comece a fazer aí para Jesus, como Nicodemos, que sentou com Ele, que recebeu acolhimento, que recebeu atenção, que recebeu amor. Você está diante dele, porque você foi ter com Ele, você veio ao encontro dele. Eu quero que você, de olhos fechados, comece a conversar com Ele e falar: Pai, eu não quero mais estar longe, eu não quero mais estar distante. Hoje Ele está olhando para você com olhos de amor, não com olhos de condenação, mas com olhos que te ama, que te acolhe, que te recebe. Quando você entender esse amor, nunca mais você vai sair dessa presença, nunca mais você vai querer ser discípulo, você vai querer que outros também provem, porque quem prova desse amor quer que outros também tenham acesso. Oh Deus, oh Jesus, o Senhor é o principal motivo de nós estarmos aqui, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, porque um dia livremente o Senhor escolheu se entregar naquela cruz, ó Deus, por mim, por cada um que está aqui, pela tua igreja, Pai. Oh Deus, nós não merecíamos, Pai, mas a tua graça nos alcançou, Pai. Nós somos alvo de muito amor, nós somos alvo, ó Deus, de redenção, Pai. Oh Deus, muda aqui, Pai, conceitos, muda formas de pessoas se olharem, Deus, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, começa a tocar em corações aqui, Pai. Todo espírito maligno de religiosidade, todo medo, toda prisão, toda distorção de quem é Jesus, em nome de Jesus, bate em retirada. Todo espírito maligno que atua, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno de escassez, todo espírito maligno que faz as pessoas se afastarem de ti, Pai, eu expulso agora em nome de Jesus, no poder do nome do sangue de Jesus. Oh Pai, nós queremos te conhecer, Deus, nós queremos te conhecer intimamente, como Nicodemos te conheceu, Pai. Oh Deus, nós somos teus discípulos, teus seguidores, Deus. Levanta a tua igreja aqui nesse lugar, Deus, para fazer diferença nessa sociedade, Pai. Oh, que as pessoas lá fora nos conheçam pelo amor, Pai. Pelo amor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tira todo olhar de condenação, de julgamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, hoje nós escolhemos a vida eterna, nós escolhemos a salvação, nós escolhemos o teu perdão, Pai. Obrigado.